Você acredita na Bíblia? Você lê a Bíblia? Você confia na palavra de Deus? Hoje nós vamos aprofundar ainda mais esse tema e você vai descobrir maravilhas que nós temos na palavra. Está no ar, Escola Bíblica. Olá, boa noite! Como é que você está? Como foi seu final de semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Tudo bem? Mais ou menos? Não foi aquele final de semana? Deu para emendar o feriadão? Não deu? Trabalhou? Mas está junto com a gente. Obrigado por sua companhia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Eu me sinto privilegiado em você poder dar para a gente a oportunidade para a gente entrar aí na sua casa, através da Novo Tempo, através da internet. Quer dizer que a gente está ao vivo no Facebook, tá? Vai passar aí para a gente, produção? Não? Mas é só o Facebook. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Esses meninos são ninjas, olha aí. facebook.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Então a gente está ao vivo e você acompanha a gente nos próximos momentos aqui. Nós que estamos estudando nessa temporada o nosso novo estudo bíblico. Está aqui, ó. A Procura da Verdade. Lembrando a você que nós estamos no segundo tema que a gente está estudando, que é: será que nós podemos confiar na Bíblia? De uma forma muito didática, você pode explorar esse assunto. A gente trabalhou um pouquinho na semana passada e a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa semana. Hoje eu vou trabalhar mais uma vez o tema do se a gente pode confiar na Bíblia e depois vamos seguir para a nossa terceira lição. Lembrando a você que você pode solicitar gratuitamente, tá? É só você ligar para a gente em horário comercial pelo 12 21 27 3121 ou você enviar uma mensagem neste momento para a gente. E o telefone é o 12 982 44 44 49. Esse é o nosso WhatsApp. Você manda lá: eu quero receber gratuitamente na minha casa um novo estudo bíblico à procura da verdade, tá bom? Não custa nada. E aí você vai abrindo, a gente vai estudando juntos. Ou você pode também acessar o nosso site, que é biblia.com.br, tá bom? Quero também motivar você, e eu estava lendo aqui mensagens que são enviadas para o WhatsApp do programa, que é o 12981091268. Perguntas, comentários e também os pedidos de oração. Eu estava lendo aqui um pedido especial, um agradecimento. Gosto muito de assistir à Escola Bíblica, graças ao meu esposo que um dia conheceu a verdade da palavra, e pede oração aqui pelos filhos, o Tiago, e por toda a família, a Elizabeth de Guapiara, aqui no estado de São Paulo. Outro pedido: peço oração por minha família, os meus filhos Daniel, Raul e o Joel, e também o Gustavo. E eu tenho aqui um pedido que é com muita dor no coração, ela que perdeu o seu esposo no dia 29, no próximo dia 29, né? O seu esposo, que era uma pessoa, vai fazer um mês no próximo dia 29. Seu esposo era uma pessoa temente a Deus, não media esforços para compartilhar a palavra. Ela acredita na volta de Jesus, mas ela tem os seus altos e baixos. Queria dizer para a nossa
telespectadora, que esse realmente é um processo difícil, doloroso, desses altos e baixos, e quero orar para que o Espírito Santo possa consolar seu coração, que o Espírito Santo abrace você nesses momentos e que a esperança que a gente tem em Jesus te motive a cada dia a seguir aquilo que o seu esposo também acreditou. Vamos orar a Deus nesse momento para que Ele nos dê iluminação para abrirmos a sua palavra e também orar por esses pedidos. Vamos orar? Pai do céu, é hora de abrirmos a tua palavra, que o Senhor nos dê compreensão, que a gente entenda o que o Senhor quer nos dizer, que a gente esteja ligado à palavra e que a palavra transforme a gente através da atuação do Espírito. Mas eu quero colocar diante do Senhor também cada um dos nossos telespectadores. Que o Senhor os abrace nesse momento. Esses que perderam seus queridos, esses que têm o desejo de conhecer cada vez mais, que eles se sintam assistidos por Ti neste momento. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para pegar a sua Bíblia e eu quero convidar você a ter aí o seu caderninho de anotação, se você ainda não tem o seu estudo à procura da verdade. Se você já tem, você pode até... Queria perguntar para a nossa produção, tem como mandar uma fotinho? Ó, já recebi, meu nome é tal, pode ser? Pode ser no WhatsApp? Pode ser, tá bom? Para a gente saber que já chegou aí na sua casa, se você já recebeu, tá bom? E aí a gente vai motivando assim os outros telespectadores. Então, pegue a sua Bíblia. Eu quero começar, antes de a gente ir para a tela, eu quero ler um texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos cristãos na cidade de Corinto, capítulo 1, a partir do verso 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria dos homens? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu gosto muito desse texto. Ele me traz reflexões. Às vezes, quando nós abrimos a Bíblia, estudamos a Bíblia ou apresentamos a Bíblia, para algumas pessoas isso parece ser exatamente isso, uma loucura. Como acreditar num livro milenar, num livro escrito de uma forma tão fora do comum? A Bíblia, tecnicamente, não poderia ser um clássico e nem poderia ser um best-seller. Se a gente fosse analisar o texto e os seus autores e levar para uma grande editora, é possível que ela fosse rejeitada. É isso mesmo. Se a gente olha tecnicamente, primeiro é necessário que o escritor tenha habilidade na escrita. E se a gente analisa o texto bíblico até originalmente, a gente vê falhas nessa produção e simplicidade nessa produção. Mas como o livro consegue sobreviver por tanto tempo? Alguém diria assim, não, é porque a igreja de alguma forma pegou esse livro e divulgou esse livro. Não. Houve um período que a própria igreja proibiu, o cristianismo proibiu a leitura, não o cristianismo na sua essência, mas o cristianismo que agora tinha ideias próprias, proibiu a leitura e Bíblias foram queimadas, pessoas foram perseguidas, pessoas que guardavam partes do texto bíblico. E eu só posso olhar para esse livro e ver que ele foi preservado de forma sobrenatural. E eu quero hoje
começar analisando um pouquinho algumas informações técnicas para a gente entender que a gente tem nas mãos não algo natural, mas algo sobrenatural. E essa é uma grande razão para a gente crer. Na temporada estamos estudando, como mencionei, o tema A Procura da Verdade. E o tema que a gente começou a trabalhar na última quinta-feira, por que confiar na Bíblia? E eu explorei a confiabilidade profética. A gente tem no guia de estudos várias afirmações porque eu posso confiar, mas eu trabalhei somente a confiabilidade profética. A gente tem o cumprimento profético de quem Jesus foi apresentado no Antigo Testamento e a sua confirmação no Novo Testamento agora, mas eu explorei o texto de Daniel capítulo 2, que é uma apresentação dos grandes reinos que dominaram o mundo. E o mais interessante é que essa revelação, esse sonho que Deus deu para Nabucodonosor e que foi interpretado por Deus através do profeta Daniel, 2.500 anos antes da veracidade do cumprimento de cada um, até hoje. Então, hoje eu analiso e algo que foi, olha só, há quanto tempo? Há quanto tempo? Quando Daniel interpretou, ele estava 600 anos antes de Cristo. E ele viu ali o cumprimento de cada fase, de cada período. E eu olho e dessa forma eu posso crer na veracidade do texto bíblico através do que nós chamamos de confiabilidade profética. Mas eu quero hoje explorar um pouquinho mais para que você entenda que você não tem nas mãos, se você tem sua Bíblia, você não tem um livro natural. Vamos lá, eu já dei essas informações assim de forma muito rápida, hoje eu sistematizei na tela. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas tudo bem, né? Não é a questão dos 36 livros que a gente está abordando, mas é a diversidade de autores. E autores, como eu disse, que não se encaixariam num crivo literário, sem habilidade para escrever, a maior parte deles. Pessoas com muita limitação nas suas condições técnicas. E o mais, aproximadamente 1.500 anos, do primeiro livro até o último livro ser escrito. Isso é uma coisa fora do comum. Então eu tenho uma diversidade de autores, tenho uma diversidade de época, e tudo que eu tenho se preservou dentro de tantos anos e vem impactando e transformando a vida de pessoas simples e cultas. Esse é o poder da palavra. E eu convido você para experimentar o poder que a palavra tem. A gente vai para o intervalo e a gente já volta porque tem muito mais. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Qual é o meu objetivo hoje, nessa parte inicial? É fazer você pensar um pouquinho como as questões técnicas são importantes. A gente vai ver agora até para a interpretação do texto, né? Para entender o que Deus inspirou para o autor bíblico, mas também para entender que eu não estou pegando nas minhas mãos um livro que está dentro do formato natural da escrita, né? Da preparação de um clássico. Eu poderia citar, por exemplo, a gente não consegue definir exatamente os números, mas algumas publicações chegam a dizer que já foram mais de 6 bilhões de Bíblias distribuídas no mundo. 6 bilhões. O que chega mais perto são alguns escritos de Mao Tse Tung, na China,
que chegou a 800 milhões. Então você olha, né, de 6 bilhões para isso nesse período em que foi obrigatório ler esses escritos de Mao Tse-tung. E aí você vai dizer, poxa, mas não se obrigou a ler o texto bíblico? Não se obrigou a ler o texto bíblico, a Bíblia. Muitas vezes houve uma obrigação de crença e de fé religiosa. Mas de ler o texto bíblico, como eu mencionei, pelo contrário, muitas vezes o texto bíblico iria libertar o povo de uma visão equivocada que a própria instituição religiosa tinha e foi proibido isso. Então, nós temos em nossas mãos, se preserva até hoje. Estou falando isso para te motivar, tá? A leitura. Você que já lê, né? E se você não lê, se você tem dúvidas, né? Esse é o objetivo, que a gente tem nas mãos um livro sobrenatural. Vou dar algumas informações mais. São 3 línguas, além do período, né? 40 autores, 1.500 anos de escrita, do primeiro até o último. 3 línguas diferentes, Antigo Testamento hebraico e alguns trechos em aramaico, Novo Testamento em grego, as línguas originais. Escrita em papiros e pergaminhos. Olha só, se a gente olhar para a tecnologia que a gente tem, para o Ctrl+C e Ctrl+V, aqui a gente tem escrito em papiros, aquela planta que crescia lá nas margens do rio Nilo, que era prensado e aí se transformava num papel, o pergaminho, pedaços de couros de animal que se tecia, né, que se preparava para a escrita, isso se enrolava, se guardava, e aí para fazer cópias, eles copiavam o que estava ali, contavam, depois os copistas contavam letra por letra, palavra por palavra, para fazer uma cópia correta. Como é que isso se preserva, né? Como eu falei para você, há uma intenção, há um objetivo por trás, há um objetivo muito maior nessa diversidade. Por exemplo, quando Jesus vem, a gente vai ver agora alguns textos, quando Jesus vem à Terra, ele faz referências ao Antigo Testamento, à lei, aos profetas, e ele chega um dia na sinagoga para ler, ele lê trechos do profeta Isaías. Isso já se preservou. E agora a gente vai ter o Novo Testamento. Vamos adiante, para a gente entender. Na Bíblia, eu falei isso na temporada passada, mas eu acho que é legal resgatar para a gente entender no processo de interpretação como é importante, de compreensão do texto. Uma diversidade literária que a gente tem dentro da Bíblia. E identificar essa diversidade literária é importante para compreender o texto. A gente tem na Bíblia cartas, a gente tem na Bíblia poesias, profecias, histórias, parábolas, leis. Temos os evangelhos que são 4 autores falando do mesmo personagem, a história de Jesus, cada um sobre uma ótica, com um público específico. E olha que interessante. Aí você diz assim, pastor, agora está ficando difícil entender a Bíblia. Não. A hora que você abre e começa a ler, você rapidamente vai identificar o que é uma carta. Por exemplo, quando você lê o livro dos Salmos, você sabe que todos os salmos eram músicas que estão dentro de uma estrutura poética. Geralmente, né? Geralmente não, sim, na totalidade. É o indivíduo se referindo a Deus. Sempre nessa posição. Não é Deus falando, mas ele se referindo a Deus, dentro de uma estrutura poética. E quando eu vou ler uma profecia, por exemplo, a forma de eu interpretar a estrutura profética é diferente da leitura de uma história, diferente de uma parábola, que é uma ilustração. Quando eu vou analisar as leis, eu vou analisar leis que estão relacionadas a aspectos de saúde, aspectos morais, ou leis que estavam se referindo às cerimônias que eles tinham na época. Então é só para você ter uma ideia. E quando eu leio os evangelhos, eu consigo identificar, está falando de Jesus. As mesmas histórias que se repetem nos evangelhos.
histórias que são únicas de um único evangelista. É interessante, a gente identifica isso de forma muito fácil. Você vai perceber à medida que você vai lendo, tá bom? Agora, alguns passos que são importantes para a nossa correta interpretação. Porque qual é o nosso desafio? É tentar chegar o mais perto possível daquilo que Deus orientou o autor bíblico para escrever, que o Espírito Santo trabalhou na mente dele. Ele tinha sua autonomia, como eu já mencionei, mas o que ele queria dizer para mim? E lembra, eu falei, acho que na semana passada, no nosso último encontro, primariamente o texto bíblico não foi escrito para mim, primariamente ele escreveu para alguém. Quando eu falo lá, né, das cartas, o que eu sempre gosto de usar de exemplo, Paulo escreveu para os cristãos na cidade de Corinto. Mas o que isso tem a ver comigo hoje? O que está falando para mim? Por isso, esses passos são importantes. Primeiro, ore e peça orientação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Segundo, leia o texto bíblico agora. O mesmo Espírito que iluminou e inspirou aquele autor bíblico vai iluminar a sua mente. Agora leia o texto, mas também procure ler o seu contexto. Eu já citei isso. O que está dizendo ali por trás? Qual é a ideia que está por trás? Depois, se você está estudando um assunto, leia outros textos que falem do mesmo assunto. Se você ler os evangelhos, veja o que o outro evangelista contou sobre aquele mesmo episódio. É como se a gente fizesse uma chave bíblica, sabe, de temas. E, por fim, identifique qual é a estrutura literária, para que a gente não diga o que o autor não disse. Eu vou fazer uma aplicação literária, por exemplo, literal, melhor, de uma profecia. Eu posso comprometer o que o autor está escrevendo, porque a profecia está cheia de símbolos. E eu termino com o texto de Lucas capítulo 24, versos 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Este é, se você abrir a Bíblia, o último momento que Jesus vai encontrar com seus discípulos agora, pós-ressurreição. E o que ele fez? Porque os discípulos estavam perdidos. Eles não sabiam o que fazer. E Jesus aparece para eles, vai passar os 40 dias com eles. E Jesus o que faz? Abre as Escrituras e mostra para eles o que a Escritura falava a respeito dele. Olha que interessante. Jesus simplesmente poderia dizer: eu estou aqui com vocês. Eu vou dizer para vocês agora o que aconteceu, como será, eu vou voltar. Não, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Abre as Escrituras e mostra para eles o que as Escrituras falavam sobre aqueles acontecimentos, sobre a morte dele. Jesus queria que a palavra fosse vista, entendida. Eu vou explorar isso amanhã, porque é muito interessante. Deus atua de forma sobrenatural na nossa mente, mas Deus quer que a gente vá para o texto, que a gente abra a palavra. E eu quero perguntar para você: você deseja ir para a Bíblia? Você deseja pedir para Deus hoje à noite: Senhor, me ajuda a entender esse texto? Eu não estou entendendo. Você deseja isso? Eu quero orar nesse momento por isso. Peça ao Espírito. Ele vai te ajudar a entender. Ele vai me ajudar a entender. Pai do céu, ajude-nos a entendermos a palavra. Eu clamo por isso.
ajude a cada um dos nossos telespectadores a entenderem o que está escrito e que a gente abra o coração para isso. Eu clamo humildemente. Eu clamo em nome de Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor.